Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 184º dia de devocional. E hoje eu quero ler somente o primeiro versículo do Salmo 101, que diz assim: Cantarei a tua lealdade e justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Cantarei a tua lealdade e justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Em outro texto, vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor, que é lá no Salmo 150. E o louvor é muito interessante como a música toca a alma das pessoas, né? É muito interessante como determinadas melodias e notas elas ressoam com a alma em determinadas frequências e faz a gente se sentir triste, faz a gente se sentir alegre, faz a gente se sentir cabisbaixo, faz a gente se sentir reflexivo, faz a gente se sentir focado. Então, dependendo da frequência da nota que você está usando, tem até os músicos podem dizer melhor, mas acho que a nota Sol, por exemplo, é considerada uma nota alegre, porque traz ali uma vida para o negócio, né? E tem notas tristes, né? Então, até mesmo quando vai tocar uma canção, as notas elas que compõem ali a música em si, essas notas elas vão trazer emoções diferentes. E aí é lógico que tem a performance do artista, o canto, a letra e etc. Mas o que eu quero dizer é que a música ela tem esse poder de, de atingir lugares que ninguém alcança. Ela toca na alma, ela toca lá dentro do coração, no que você está sentindo, ela até te move, né? E existem muitos estudos hoje científicos sobre como a música reage no cérebro, né? As pessoas sentam ali e colocam todo um aparato para ali ficar registrando o cérebro ali, né? E as regiões do córtex cerebral e como está funcionando quando está ouvindo algum tipo de canção. E aí eles estudam para saber como essas canções reagem, como é que a frequência reage, etc. Então, tem muita coisa muito profunda na ciência também por trás da música. E quando a palavra diz que todo ser que respira louve ao Senhor, que o salmista vai falar, né? Eu te louvarei, Senhor, cantarei a sua lealdade, a sua justiça, eu te louvarei. Me lembra que eu, eu, eu me lembro quando eu era novo, eu acho que eu já falei isso aqui no devocional, não me lembro, mas eu já certamente já preguei sobre isso. Quando eu era bem novo, eu cresci ouvindo músicas e essas músicas, algumas delas eu ouço até hoje. Porque tem uma melodia que toca a alma, tem algo diferente nessas músicas, até músicas seculares ali, que eu cresci ouvindo, que meu pai e minha mãe gostavam ali. E, e até hoje, assim, quando eu ouço essas músicas, elas. Não é que eu tenho a vontade de ouvi-las, mas quando eu ouço elas, elas me levam de volta. Eu me lembro quando eu era criança, eu me lembro quando eu gostava de ouvir, quando que eu toquei, quando que eu cantei a música, quando que eu aprendi inglês e comecei a cantar, etc e tal. Então, músicas também registram memórias, também registram ali situações na sua vida. E eu me lembro quando eu era adolescente, né, crescendo ali com várias questões na vida acontecendo ao mesmo tempo, músicas me faziam bem, músicas que tinham letras que ressoavam com a minha alma. Então, eu não sei quando eu comecei a fazer isso, não vou saber te dizer, mas eu sei que em determinado momento eu começava a gostar das músicas não pelo ritmo ou enfim, ritmo, estilo musical, mas o meu coração ressoava com a canção, com o que estava sendo dito na canção. Então toda vez que a letra falava comigo, a letra tinha ali uma conexão, eu tinha uma conexão com a letra e a minha vida talvez experimentava o que a letra estava falando, essas músicas ficavam marcadas na minha vida e me ajudavam a pôr para fora o que eu estava sentindo, lidar melhor com as minhas emoções, lidar melhor com a situação que estava ao meu redor, com coisas que eu não conseguia controlar, não conseguia explicar, coisas que fugiam do meu controle. E aí, como adolescente ali, você não tem muito o que fazer, né? A maioria das vezes a gente só espera que aquele tempo passe.
Mas eu percebo hoje que se eu conhecesse os louvores antes, né, porque eu fui conhecer Jesus com 19 anos de idade, eu acredito que eu teria me dado melhor. Porque o louvor, ele não fala de pessoa para pessoa. O louvor geralmente ele fala de você para Deus, de Deus para você. O louvor ele tem como objetivo adorar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Louvor verdadeiro, louvor de verdade. Ele não vai colocar o homem no centro, ele vai colocar o Senhor no centro, ele vai colocar Jesus no centro. Então, todo louvor ungido e verdadeiro vai nos levar a uma conexão maior com o Senhor. Ainda que trate a nossa alma, trate o nosso coração, porque obviamente a gente vai estar na presença de Deus, a palavra diz também que ele habita no meio dos louvores, ele se move em meio aos louvores do seu povo. Eu entendo que cantar uma canção para o Senhor, escrever uma canção para o Senhor, ou enfim, é algo que já está na palavra dentro de todos os salmos ali, são salmos, são canções. E Davi, o maior salmista, e essas canções, elas ressoam com a alma. Elas podem ser baseadas em orações, elas podem ser, enfim. Mas de tudo que podemos falar a respeito de louvor é engrandecer o nome do Senhor, é louvar a Deus, é louvar ao Senhor que é o único digno de toda honra e de toda adoração. E aí eu percebo que o ato de louvar ao Senhor, não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes e a música em si também envolvida com isso, eu percebo que a gente precisa cantar mais, eu percebo que a gente precisa louvar mais. Eu percebo que a gente precisa... Isso faz parte da minha vida também. Primeiro acontece comigo. Antes de eu trazer um devocional, primeiro o Senhor fala comigo, primeiro o Espírito Santo trata comigo. E eu acredito que nós temos que ter mais momentos de adoração verdadeira. Não adoração dentro da igreja, com a igreja liderando e você só seguindo, mas os seus momentos de adoração, os seus momentos de louvor. Momentos onde você vai cantar, momentos onde você vai criar melodias, momentos onde você vai adorar. Só render graças. Sabe? Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito, eu sou grato por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Porque quando você para pensar em momentos nostálgicos, em momentos de lembrança do passado, muita gente tende a dizer, era muito melhor, né? A gente só brincava o dia todo, não tinha boleto para pagar, era só ouvir música o dia inteiro. Era mais leve, era mais fácil, sim. Era mais fácil. Mas a palavra vai dizer que não há sabedoria nisso. Ninguém com sabedoria diz que os tempos passados são melhores que os dias atuais. Por quê? Porque você venceu tudo aquilo e hoje você está numa posição muito maior, muito melhor. Você sabe lidar muito melhor com tudo aquilo que você tinha lidado no passado. Você aprendeu, você cresceu. E hoje, olhando para minha vida, eu tenho minha esposa maravilhosa. Eu tenho meu filho maravilhoso. E antes eu não tinha nada disso. Eu não tinha essa expressão de amor, essas vidas que me completam e que são parte de mim. Eu não tinha nada disso. Eu só estava passando o tempo. Tivemos momentos legais, bacanas, temos muitas memórias? Temos. Mas eu não seria sábio se eu dissesse que eu preferia ser criança. Naquele tempo, ser jovem de novo e... eu trocaria tudo para voltar quando eu era criança. Não. Eu não trocaria nada. Esse é o momento que eu quero estar. Esse é o tempo que eu quero viver. Esse é o dia que eu quero. É o tempo que, por bem ou por mal, eu plantei, eu colhi, eu cresci. Você cresceu. Você não pode olhar para o passado e achar que o passado é melhor porque tinha algum tipo de condição melhor. Eu posso dizer que hoje é melhor porque você tem
mais armas na sua mão, sabe? Você tem mais ferramentas nas suas mãos para viver melhor. Não endureça o seu coração. A palavra de Deus diz que se a gente não for como crianças, a gente não vai herdar o reino dos céus. Então a gente precisa se achegar a Ele como crianças. Sem orgulho, sem arrogância, sem prepotência. Sem achar que você sabe tudo. A expressão máxima de louvor talvez seja a expressão do rendido, sabe? Das crianças que se rendem. A criança, ela quando quer colo, ela estende os braços, né? Em rendição, fala, me pega. Sabe? E eu acho que a gente precisa de mais rendição na hora de louvar o Senhor. Porque não é só louvar em cantoria, mas é louvar em atitudes também. Em atos verdadeiros. Em expressão real de amor pelos outros, pela nossa família, pela nossa casa. É não falar coisa errada, é não falar bobagem, é tomar cuidado com palavras, com atitudes, tomar cuidado com o modo de vida. Para que o seu modo de vida também louve ao Senhor. Não só nas suas palavras dentro da igreja com os olhos fechados enquanto o louvor acontece. Não quando você liga o som e toca louvores e ao mesmo tempo você tem palavras duras contra a sua família, contra aqueles que você supostamente diz que ama. Então, os nossos atos falam mais altos. Falam mais altos do que as nossas palavras. Então, só falar não resolve. É por isso que cantarei a sua lealdade, a sua justiça, cantarei louvores a ti, Senhor. É uma parte do que devemos de fato fazer. Então, a reflexão de hoje, o que eu gostaria de pensar com você é isso, será que eu estou louvando ao Senhor? Será que eu estou realmente adorando a Deus? Será que eu estou realmente compartilhando com as pessoas ao redor a luz que Deus representa para mim? Porque eu já ouvi gente falando que não quer ser cristão e apontar o dedo para alguns cristãos e dizer, eu ser cristão igual aquele fulano lá? Eu ser cristão igual a Beltrana lá? Não. Eu prefiro ficar assim mesmo. Porque as pessoas relacionam Deus com o testemunho dos cristãos. Então não seja uma fonte de mau testemunho, seja uma fonte de louvor, de graça, de honra, de amor, de perdão. Faça a diferença nessa terra. É isso que nós somos chamados para isso, para fazer a diferença. Porque Ele nos salvou. E nele nós somos nova criatura. Então, reflete sobre isso. Que você respira? Pois é, se você respira, eu também respiro. Todo ser que respira. Louve ao Senhor. Tá certo? Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana que está começando. E é isso. Tamo junto. Até amanhã.